E, bom, o título, né, desse encontro é Literatura, Representatividade e Decolonialidade. Então, a ideia é conversar um pouco sobre alguns conceitos. Como a gente pode fazer com que a literatura, ou a aula de leitura, ou o letramento literário, ou o ensino de literatura, enfim, como cada um preferir se identificar teoricamente, mas como isso ele é historicamente orientado por um viés colonial, colonizador, branco, né, centrado nessa figura do homem branco heterossexual. Então, para que a gente consiga pensar a literatura de um outro modo, a gente precisa se comprometer em buscar autorias que não sejam somente essa. Né? Então, essa é a minha primeira questão, que eu acho que é um debate importante. E propor formas de fazer isso e formas de desenvolver o trabalho com literatura na escola, né? Pensando no trabalho com literatura que não se prenda à série, não se prenda a... Eu não sei como funciona nas redes em que quem trabalha na educação organiza, né? Mas, por exemplo, aqui no Rio, a tradição é que a aula de literatura seja uma aula do ensino médio. Então, até o nono ano do ensino fundamental tem aula de português. Né? E em português a gente tem leituras literárias. Então, quando eu falo em aula de literatura, eu falo em todas as séries, desde do início da escolarização. E também em âmbitos que não sejam a educação formal, ou que não sejam a sala de aula tradicional, em projetos, oficinas, que é um pouco o que eu tenho trabalhado ultimamente. Então, para começar essa exposição, né, do que eu planejei, eu quero ler para vocês um poema. O poema está no livro Um Corpo Negro, da Luby Prates, uma poeta brasileira contemporânea, e o poema se chama Para Este País. Para este país, eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho certeza, existo. Para este país, eu traria meu diploma, os livros que eu li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país, eu traria meu corpo. Para este país, eu traria todas essas coisas e mais. Mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar. Aquele navio poderia partir-se, com o peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás, sobre minha cabeça toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país eu trouxe todas essas coisas e mais. Ninguém notou, mas minha bagagem pesa tanto. Ele não me viu com a roupa da escola, mãe? Disse Marcos Vinícius, de 14 anos, assassinado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ainda que eu trouxesse para este país meus diplomas, meu documento, todos os livros que li, meus aparelhos eletrônicos ou minhas melhores calcinhas, só viriam meu corpo, um corpo negro. Aí o poema da Luby. Eu escolhi iniciar com a leitura de um poema, e deste poema especificamente, porque eu penso a escola como um lugar em que foi produzido, criado, né, inventado para o sucesso de determinadas pessoas, que não são pessoas negras, que não são pessoas indígenas, que não são mulheres. Uma escola pública estadual, por exemplo, em que a maioria dos estudantes é negro, né, são pessoas pretas e pardas, mas é uma escola que não foi feita para essas pessoas. É uma escola que produz o embranquecimento. Né? O que seria isso? Se a educação formal foi criada para o sucesso de pessoas brancas, especialmente de homens brancos, pessoas que não estão incluídas, né, nessa identidade social, elas, ao vencer, ao terminar os estudos, né, entre muitas aspas, esse vencer, ao terminar a escola, essas pessoas, na verdade, elas estão corroborando o sucesso dessa instituição. Elas estão dizendo, bom, se essa instituição que foi produzida para a experiência de sucesso de pessoas brancas consegue
dar um diploma para pessoas negras, então essa instituição está funcionando, está muito boa. Né? E aí, nesse processo, a gente tem vários problemas, inclusive esse embranquecimento, que é um embranquecimento psicológico, né? E epistemológico, das pessoas entenderem que esses conhecimentos são os únicos possíveis, os únicos válidos e os únicos que vão promover algum tipo de ascensão social, o que nem sempre é verdade. Né? Muitas vezes as pessoas estudam, fazem a educação básica, fazem graduação e continuam sem oportunidade no mercado de trabalho, continuam recebendo menores salários, continuam passando por humilhações em seu lugar de trabalho. Então, a experiência escolar é uma experiência extremamente problemática para o indivíduo que não é branco. Especialmente, né, se a gente for pensar numa educação que começa na infância, né, o momento em que essa formação identitária ela deveria estar sendo pensada com muito cuidado, com muito carinho, né? E aí, nesse momento, são oferecidas para as crianças livros com protagonismo 100% branco, né? São oferecidos valores, ideias, memórias, né? Que vêm dessa matriz europeia. Então, eu proponho aqui que a gente pense alguns conceitos assim bem básicos, gente, não está muito aprofundado, né? Porque eu acredito que mereça um curso inteiro para falar e para que todo mundo também possa se colocar, porque eu tenho certeza que quando a gente começa a falar disso, as pessoas vão trazendo memórias, vão trazendo experiências, coisas que viveram na escola, coisas que viram acontecer na escola, tanto como aluno, né? Como no lugar de professor. Então, é uma seleção. Bom, aqui eu selecionei algumas possibilidades de entendimento dessa questão da descolonização. A literatura e representação, representatividade, autoapresentação e autodefinição. Então, eu meio que fiz uma escala, né, com esses conceitos. A proposta eurocêntrica seria essa da representação pura e simples, conceito mais estável e tradicional que busca pensar a criação ficcional, criação literária, a partir de noções como a mimesis, né, noções que a gente lá na Faculdade de Letras aprende, que vem aí desse cânone da literatura de origem greco-latina, né? Então, essa ideia de representação, de um criador e uma criatura, digamos assim, e que essa criatura muitas vezes é um objeto, né? Em que se vai se representar qualquer pessoa, qualquer um, afinal, quem cria tem total liberdade, né, para produzir personagem, para produzir visões de mundo, etc. Proposta descolonizadora, eu acho que já entra o conceito de representatividade. Porque a representatividade, ela busca um equilíbrio entre as representações de identidades sociais, tanto na literatura como na mídia, na política, etc. Ou seja, representatividade seria a necessidade, a percepção de que é preciso que ali naquela situação, naquele ambiente, naquele local, naquela instituição, haja pessoas que não são só as pessoas brancas. Então, eu acho que eu considero uma negociação. Né? E aí a gente tem a representatividade acontecendo de várias maneiras, inclusive com políticas afirmativas, né? Em que a reserva de vagas, ingresso para colégios, universidades e concursos públicos. Proposta decolonial, e duas propostas que eu já considero que seriam decoloniais. A autoapresentação, que é um conceito usado por Conceição Evaristo, que está no texto que eu sugeri a leitura, mas a gente vai falar desse texto mais para frente, para tratar das produções literárias de mulheres negras, que criam a partir de seus próprios sentidos de mundo. E aí, qual que seria a diferença entre descolonizar e decolonial? Também falando, gente, de uma forma assim, bem rápida. A descolonização seria um processo mesmo daquilo que está colonizado para o processo de se separar, né? Se separar daquele que nos coloniza. Então, a descolonização ela tem, inclusive, a ver com os processos de emancipação de países colonizados, né? Processo de descolonização. Parar de se identificar 100% com o que nos colonizou, quem nos colonizou. Já a proposta decolonial, ela seria uma proposta a partir de nós mesmos. Então, ela já seria uma segunda etapa, digamos assim. Né? Já estamos separados daquela única matriz, mas queremos criar a partir de nossos próprios sentidos de mundo. E aí eu uso a palavra sentidos, em vez da palavra visões, justamente para pensar que
quando a gente fala de produções culturais, artísticas, científicas, filosóficas, que são não ocidentais, a gente está produzindo coisas. E não só do olho, não só do olhar, não só da visão. Então, é uma tentativa, né, de perceber que quando a gente tem autoapresentação, a gente não tem só um olhar. A visão não é o sentido que tem maior privilégio, mas o corpo todo em todos os seus sentidos. E uma outra proposta decolonial seria a autodefinição, que é a criação de conceitos, ficções, propostas de mundos possíveis, arte de nós mesmos, sem submeter à validação das instituições de prestígio, que seriam essas instituições brancas, tradicionais, etc. Essa proposta decolonial final, assim, eu considero que ela seja um pouco mais complexa, no sentido de que é difícil a gente se desconectar dessas instituições de prestígio. Porém, mesmo estando dentro delas, a gente pode, a partir da nossa própria validação, construir possibilidades decoloniais. O que a gente escolhe para ler, quem a gente escolhe para citar, quando a gente, por exemplo, escreve um texto científico ou um artigo, né? A gente vai ter que submeter uma revista, vai passar por todo o processo de avaliação, sim, mas o que a gente colocou ali naquele texto que é, de alguma maneira, uma ruptura. Como a gente escolhe as leituras para os nossos alunos pode ser uma ruptura. Como construir um novo currículo na área de literatura, ou seja qual área a gente trabalhe, também constitui uma ruptura. Então, fazer essas escolhas é o que eu estou considerando como possibilidade de autodefinição. Eu me autodefino como professora, eu me autodefino como intelectual, e assim eu me sinto livre de certas amarras, inclusive daquela conversa lá do início, né, de estar, por exemplo, no Instagram, falando de literatura, falando de questões pessoais, postando minhas fotos quando eu viajo também, porque eu sou um ser humano completo e complexo, né, então todas essas coisas fazem a professora que eu sou, a escritora que eu sou, a esposa que eu sou, a filha que eu sou. Então, essa ideia do ser humano completo e entendendo que tudo isso nos constitui é uma visão decolonial também, é um sentido mais complexo e mais profundo de quem nós somos, e é assim que a gente tem que ver também quem está diante da gente, né? Nossos colegas de trabalho, nossos parentes, nossos estudantes, especialmente. Bom,